Oi, boa noite a todos. Uma alegria recebê-los aqui. E hoje nós temos presente o Edson. Ele vem lá de Botucatu, fazendo uma palestra conosco sobre alimentação e evolução espiritual, referente ao seu livro. E vamos começar com... Eu tenho vergonha, tá, gente? Eu sei que não pode falar, mas eu tenho vergonha. E vamos dar início ao trabalho de hoje com uma prece, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez reunidos, para adquirir um conhecimento, agradecendo a equipe da casa, que também está aqui presente, para que a gente tenha um bom aproveitamento, agradecer também por tudo que a gente recebe de bom. A gente às vezes tem muitos problemas, que às vezes a gente fica focado, mas a gente esquece também que nós temos condições muito grandes de superá-los. Então, fazendo uma prece em agradecimento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Que assim seja. Bem, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar nessa casa pela primeira vez. Uma honra. Inclusive, visitando as instalações, fiquei encantado com o trabalho que é feito aqui. Então, parabéns a todos os tarefeiros incumbidos dessa missão maravilhosa, que desempenham com muito carinho, com muita determinação. E eu chego a me emocionar, sentindo essa energia maravilhosa que aqui circula. Bem, o tema que nós trazemos hoje, alimentação e evolução espiritual, eu até gostaria antes de dar uma explicação como que nós chegamos nisso. Não foi uma palestra que eu um dia preparei, como tantas palestras que a gente prepara e ministra. Isso é fruto de anos de trabalho, tanto na ótica espírita, como sob o ponto de vista profissional, que eu fui por 36 anos professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp de Botucatu, e durante o período que eu trabalhei na universidade, eu me dediquei primariamente por um longo tempo ao estudo, ao trabalho inerente na área científica, de pesquisa científica, a qualidade de carne de ovinos. Num determinado momento da minha carreira, eu tive a oportunidade de abraçar uma outra disciplina, que é comportamento onde eu comecei a estudar com bastante carinho e profundidade a questão inerente ao comportamento dos animais de maneira geral. E coincidentemente, paralelamente, dentro do espiritismo eu comecei também a me aprofundar nessa questão da espiritualidade animal, da alma dos animais. Até que um dia, para um curso que eu ministro já há uns 10 anos em Botucatu de espiritismo, eu preparei uma palestra com esse tema. Foi se desenvolvendo, eu falei, quem sabe essa palestra um dia vira um livro, né? E comecei a escrever, a pesquisar, a escrever. Depois de 3 anos, mais ou menos, 4 anos, o livro ficou pronto. Esse livro foi lançado pela Solidum, aqui de Barra Bonita. Ele está na 3ª edição. E já fizemos a apresentação dessa palestra em 64 centros. Hoje é o 64º centro onde nós apresentamos essa palestra. E então é importante eu dizer resumidamente isso, né, para que vocês entendam que então nós trabalhamos, nós sentimos, tendo vivenciado, eu não apenas 36 anos, mas eu diria 60 anos, que é a minha idade, que eu nasci em fazenda no meio dos animais. Então é vivendo com eles, sentindo num determinado período, trabalhando com algo que de repente depois eu parei de trabalhar quando eu me conscientizei das verdades inerentes aos nossos irmãos animais.
Eu deixei de trabalhar com carne e passei a trabalhar com pesquisa em leite. Isso faz uns 10 anos. Né? Então essa é mais ou menos a nossa trajetória que chegou nesse livro aí. Muito bem. Quando nós começamos a trabalhar nesse assunto e conversando com irmãos nossos, espíritas, amigos, sobre isso, eles diziam, Edson, mas o Espiritismo não aborda essa questão, né, dos animais, do vegetarianismo, etc. e tal. Eu falei, aborda sim. Só que tem uma coisa, essas informações, elas estão distribuídas na literatura. A gente não tem uma literatura clara, específica, mas está nas principais obras espíritas, a começar pelas obras de Kardec. E nós vamos demonstrar isso. Passando pelas obras de Delany, Gabriel Delany, André Luiz, Emmanuel, etc. Então é isso que a gente vai ver. Eu sempre digo que nós vamos aqui fazer uma reflexão, um estudo. Então, nós estamos aqui num grupo de estudo, porque o espírito tem que ter esse espírito, né? O espírito do estudante eterno. Até que atinjamos a divindade, nós somos estudantes. A gente tem que aprender sempre. Mas, eu sempre coloco também, gostaria de deixá-los muito tranquilos, muito serenos, porque algumas informações que nós apresentaremos, às vezes elas chocam, né? A gente não espera que aquilo tenha sido escrito ou dito pelos nossos grandes mestres. E ninguém vai impor nada aqui. E eu falo exatamente o contrário. Nós precisamos estudar e deixar que as coisas fluam naturalmente. Todas as mudanças que sabemos que devemos empreender nos nossos hábitos, no nosso comportamento, elas não podem ser bruscas, não devem ser bruscas. Elas têm que ser naturais. E isso também aconteceu comigo, né? Aconteceu comigo. Eu sou vegetariano há 18 anos e antes eu era um carnívoro inveterado. Né? E isso foi acontecendo gradativamente, sem que eu me forçasse, sem que eu fizesse qualquer imposição a mim mesmo. Não, foi acontecendo naturalmente, até que chegou um dia, eu acho que foi dado o sinal que hoje é o último dia. E foi. Então, há 18 anos. Então é isso, fiquem tranquilos, nós vamos estudar, tá bem? O Espiritismo não impõe nada, é a doutrina do livre-arbítrio. Eu coloco sempre como primeiro slide essas palavras, começando, repito, com livre-arbítrio. É a doutrina do livre-arbítrio. Se algum dia algum irmão nosso, espírita, impuser algo, esse irmão não estaria agindo corretamente, né? Outra palavra-chave, ciência da vida espiritual. E quando nós falamos em ciência, pensemos que ciência é algo dinâmico. Não tem como nós imaginarmos que ciência seja estática. É isso, ponto final, não se muda mais. Ciência muda todos os dias. E o Allan Kardec nos deixou isso bem claro, né? Muito bem claro. A gente vai colocar algumas coisas nesse sentido também. Que envolta pela filosofia e pelos preceitos morais evangélicos, permite que nos aprofundemos em busca da verdade consoladora. O único instrumento capaz de nos resgatar das profundezas escuras e geladas do oceano das ilusões. É nesse oceano que grande parte da humanidade está mergulhada. É por isso que a nossa humanidade ainda está assim. Porque nós não somos assim. Nós não somos violentos. Nós não somos injustos. Nós estamos por ignorarmos grande parte da verdade. É isso. Então, eu sempre uso essa metáfora. Vivemos mergulhados no oceano de ilusões. Então, evoluir significa emergir, bater os pés e subir, para colocar a cabeça fora d'água e enxergar a maravilha do horizonte iluminado. Isso é evoluir.
E nós estamos falando tanto no meio espírita em transição planetária, transição para regeneração, e sempre digo assim, qual que é o foco da transição? É planetária? Qual que é o planeta? Esse planetinha que está aqui no centro do nosso tórax, chamado coração. Então evoluir é ter a coragem de estudar, de compreender as verdades e de mudar paradigmas. Ou seja, mudar conceitos pré-estabelecidos, que muitos deles estão enraizados em nosso subconsciente há séculos. Esse é o nosso grande desafio. E nós espíritas temos uma responsabilidade muito maior, porque nós temos à nossa disposição as informações necessárias para que nós avancemos com um pouco mais de velocidade na evolução. Então, os sentimentos egóicos, os equívocos que nós cometemos, não é porque nós somos assim, porque nós somos uma centelha divina. Nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Quando nós dizemos Deus nosso Pai, está certo. Cientificamente correto. Porque um espírito é uma centelha divina. Nós somos irmãos verdadeiramente. Porque todos nós somos oriundos da mesma fonte de energia suprema. Portanto, todos nós temos a semente de Deus aqui. O amor em nosso coração. É por isso que eu digo, nós não somos, nós estamos no que diga respeito aos sentimentos egóicos, aos sentimentos de desamor. Porque Deus é amor pleno. Então tudo aquilo que acontece conosco que não é bom, não provém de Deus, provém do nosso livre-arbítrio, da nossa escolha. Então nós precisamos assumir a responsabilidade disso e nos entregarmos ao estudo. É fundamental. Bem, conforme eu disse no início, eu vou mostrar para vocês já uma colocação de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, naquele capítulo que ele trata da questão das características dos planetas mais avançados do que o nosso, e que o nosso foco agora é a regeneração, né? Nós precisamos conhecer a regeneração e entender que um planeta de regeneração não é um pouco diferente, nem muito diferente desse aqui, provas e expiações. É muitíssimo diferente. Então, se nós achamos que nós já temos condição de ir para a regeneração, nós somos muito enganados. Nós precisamos mudar muita coisa em nós ainda para que possamos galgar. Porque numa escala de 5, conforme está no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo explicado, e nós estamos num planeta que é o segundo de baixo para cima, não imaginemos que para passar daqui para cá, para o terceiro, seja algo que demande uma mudancinha assim. Não, nós temos que mudar muitas coisas. E priorizar aquilo que achemos que deva ser priorizado. Então vejamos que já, repetindo, Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos o seguinte: à medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espiritual. A matéria é menos densa. Ele já não se arrasta penosamente pela superfície do solo. Suas necessidades físicas são menos grosseiras, não mais sendo preciso que os seres vivos se destruam mutuamente. Allan Kardec. Pensemos nisso. Imaginemos um planeta de regeneração. Façamos a autoanálise. Porque quem me conhece um pouco, mais ou menos, sou eu. Então eu que me analise e priorize aquilo que eu acho que eu devo priorizar para transformação. É isso, de maneira geral. Um outro aspecto, alimentação e evolução espiritual. Quando nós falamos em alimentação agora de maneira geral, nós pensamos em uma palavra correlacionada muito próxima, que é nutrição. E o que é nutrição? Quando nós pensamos em nutrição, nós pensamos em primeiro lugar no quê?
no corpo físico. Então nós precisamos nos alimentar todos os dias para que o nosso corpo físico seja saudável, para que nós vivamos de uma forma correta, adequada. Mas nutrição, sob a visão holística, que é a visão que nós espíritos e que todos os seres humanos deveriam ter, né? É só isso? Em verdade, não. Eu vou colocar uma definição de um médico norte-americano, que ele tem um livro chamado Nutrição Espiritual, e que ele diz o seguinte num dos seus trechos: nutrição, sob a visão holística, é aquilo que absorvemos em nosso complexo corpo, mente e espírito, em diferentes níveis de densidade, que tenha sido precipitado da força cósmica. Allan Kardec nos ensinou que tudo que existe no universo, sem exceção, é a transformação da energia cósmica, da força cósmica, ou como ele chamou na sua obra, do fluido cósmico universal. Tudo é transformação. Então nós precisamos, nesse processo de autoconhecimento, em primeiro lugar refletirmos e perguntarmos: quem somos nós? Quem sou eu? Você é o Edson. Não, eu não sou Edson. Eu estou Edson. Eu sou um espírito. Eu sou um espírito dotado de um corpo fluídico que sempre esteve comigo e sempre estará. Com uma diferença: à medida que eu evolua, ele vai se sutilizando, ficando cada vez mais sutil, mais leve. Esse é o meu corpo verdadeiro. Aí eu tenho o corpo físico transitório, o meu instrumento, o meu módulo terráqueo. Como quando o homem desceu na Lua, ele estava dentro de um módulo lunar que pousou na Lua. Depois ele entrou no módulo lunar, voltou para a Terra e saiu do módulo lunar. Então nós, enquanto na superfície da Terra, nós precisamos desse módulo terráqueo. Terminada a nossa jornada aqui, não preciso mais dele, desintegra-se e nós voltamos à parte espiritual. Bem, então nós não somos o corpo físico, nós não somos espíritos isoladamente, nós somos um conjunto que compõe o ser da forma que nós estamos hoje. Esse ser, todos os componentes do ser, cada um de nós, é movido a quê? Energia. Energia é o que sustenta, é o que justifica a existência de tudo no universo. Porque, voltando a Kardec, tudo no universo é transformação do fluido cósmico universal. Por quem? Pelas consciências, digamos assim, ou seja, pelos espíritos. Nós já não ouvimos tanto dizer que nós somos co-criadores? Exatamente, porque nós também procedemos à transformação do fluido cósmico universal. De uma forma mais densa ou menos densa, não importa. Mas nós somos co-criadores. Então essa é uma realidade. Portanto, quando a gente vem ao centro, o que nós estamos captando aqui? Energia. Mas hoje não tem passe, por exemplo. Não importa. Nós entramos aqui, nós estamos captando energia, porque a energia está circulando. Nós temos os tarefeiros encarnados que já nos recebem com tanto amor, e esse amor nos transmite energia. Nós temos os nossos mentores espirituais que aqui estão nos passando energia. Essa energia nos faz bem. Essa energia pode curar uma enfermidade nossa, se nós tivermos fé. Então, muito bem. Quando nós vamos à casa, onde quer que estejamos, e nos sentamos à mesa para nos alimentarmos, nós estamos ingerindo o quê? Energia. A energia que nós ingerimos, ela tem diferentes nuances. Nós podemos ingerir alimentos com energia mais leve, mais sutil, e alimentos com energias pesadíssimas. Da mesma forma que nós estamos aqui num ambiente de energia leve. Mas nós podemos, por livre-arbítrio, sair daqui para um antro da perdição com energia densa. A escolha é nossa. Mas o ser como um todo, os segmentos que compõem o ser, conforme eu já disse, eles estão interrelacionados. Não tem como eu separar. Não, essa energia é do espírito. Agora eu vou captar energia só para o corpo físico. Não. Toda a energia, ela
atinge o ser como um todo. Por isso que nós temos que ter a visão da nutrição sob a ótica holística, de uma forma mais aprofundada, porque é difícil nós explicarmos isso para alguém que não seja espírita. É muito difícil. Mas nós temos que ter essa noção. E começar a trabalhar nesse sentido. A gente não pode dicotomizar, separar uma coisa da outra. Na questão da alimentação, de maneira geral, quando o alimento é preparado com amor, as pessoas que consomem recebem esse sentimento. Vejamos, eu sempre dou um exemplo assim. Imaginemos um agricultor, ele acorda de manhã feliz, com um sorriso na face, faz a sua oração, pega as sementes, vai ao campo, semeá-las com amor. E semeia com amor, imagina aquelas sementes germinando, crescendo. Nossa, isso aqui vai transformar-se em flores, depois frutos, e vai alimentar muitos irmãos. Então eu vou todo dia trabalhar com muito amor. E chega o momento da colheita, ele colhe com amor, sempre. E nos entrega com amor. E nós, de preferência, recebemos com amor. Porque ali foi depositado amor. Onde há depósito de amor, existe uma energia sutil. Em qualquer circunstância. Leve. Medicamentosa. E nós levamos para casa. E com muito amor, muito carinho, alguém vai preparar. E nós preparamos com amor e carinho. E nos sentamos à mesa. E nos preparamos para ingerir algo fundamental para a saúde holística. Agora eu vou usar a palavra holística. Do ser. Holístico. Então o que eu digo? Como que nós fazemos? Veja bem os equívocos. Puxa vida, você está na hora de preparar o almoço, todo dia a mesma rotina. Daqui a pouco tem que preparar a janta, todo dia a mesma coisa. Né? Todo dia essa rotina. Você não sai disso. E reclama. O que nós estamos fazendo? Jogando energia negativa no alimento. Aquilo que deveria ser um medicamento, um remédio, torna-se algo que pode nos fazer mal. E aí nos sentamos à mesa. Nos sentamos à mesa irritados. Porque amanhã no trabalho não foi fácil. O meu chefe me pegou para Cristo hoje. E irritado, eu já começo a contar para a esposa, para quem quer que seja, tudo o que aconteceu. E xingando e sentado à mesa. Diante do alimento. Liga a televisão. Vamos assistir uma notícia. E a gente assiste a notícia com a TV ligada. E o celular liga, toca o celular. É fulano. Então, deixa eu ver a televisão. E a comida aqui. Que isso? Isso é suicídio inconsciente. Conforme André Luiz muito bem nos ensinou. O horário da alimentação é um horário sagrado. Então a gente chega com os problemas do trabalho e fala para o problema, fica aqui me esperando, porque você não pode entrar dentro da minha casa agora. Fica aqui. Daqui a pouco eu te pego, a gente volta para o trabalho. Tranca a porta, não deixa, tranca, para ele não entrar. Aí, você esquece a TV, desliga o celular. Conversemos serenamente, coisas suaves, agradáveis. Ou ficamos em silêncio. O silêncio é uma prece. Nos sentemos à mesa e ingiramos aquilo. Agradecendo todos aqueles que contribuíram para que aquele alimento abençoado pudesse estar. Não pensa nisso. Porque muita gente suou bastante para que a nossa mesa estivesse completa naquele momento, ou esteja completa naquele momento. Isso é alimentar-se. A partir do momento que tenhamos a noção do que seja alimentar-se. Não é isso que a gente pensa. Então hoje, tudo a gente faz correndo. E aí, você almoçou? Ah, não tive tempo de almoçar. Eu passei em tal lugar, peguei um sanduíche, um refrigerante e saí comendo, mastigando e preocupado, estressado. E aí nós vamos analisar, vamos lá pegar as estatísticas da Organização Mundial de Saúde, ou do Ministério da Saúde do Brasil, e vamos ver como é que estão as estatísticas das enfermidades. No momento em que a tecnologia avançou tanto, em todos os sentidos, para nos dar conforto, mas nós somos indisciplinados e estamos cada vez mais doentes. E nem percebemos isso. E se olharmos as estatísticas, são assustadoras.
a tendência é que as enfermidades cresçam cada vez mais. Previsões para daqui 10, 20, 30 anos é um crescimento. Enquanto não nos disciplinarmos, essa triste realidade não vai mudar. E depois não adianta a gente reclamar, não adianta, porque nós temos que mudar. É o livre-arbítrio que nós temos. Bem, eu vou fazer agora um contraponto. Então nós falamos aqui de amor. Quando nos alimentamos de carne, estamos sujeitos a absorver energias pesadíssimas, que se impregnam em nossos corpos espirituais e se difundem ao nosso corpo físico, expondo-o a disfunções e desequilíbrios orgânicos sérios. Marcel Benedetti foi um médico veterinário, já desencarnou, espírita, lógico, né, que deixou uma obra bastante ampla com relação a essa questão da alma dos animais. Eu coloquei 3 referências relacionadas com essa questão da carne. Eu poderia ter colocado 30, mas eu coloquei 3. Vejamos uma segunda. Observe que só mudam as palavras, a essência é a mesma. A substância astral inferior que exuda da carne do animal penetra na aura dos seres humanos e desadensa a transparência natural, impedindo os altos voos do espírito. A carne contém fluidos pesados e as pessoas que se alimentam dela carregam um campo magnético bastante denso. Assim, todos deveriam afastá-la de seus pensamentos e de seu cardápio. O médico Ismael Alonso e Alonso, pelo médium João Berbel. Bem, o Espiritismo é ciência. Então, a primeira coisa que a gente tem que responder é o porquê que a carne tem fluidos pesados. Então, agora eu vou dizer, baseado naquilo que a gente estuda no Espiritismo e baseado na minha experiência, porque eu já frequentei muito esses ambientes chamados abatedouros. E eu digo para vocês, eu não convidaria ninguém a fazer uma visita. E foi o lugar, na minha vida, em 60 anos, de energia mais pesada que eu já frequentei. É o extremo. O lugar de energia mais leve que eu já frequentei é uma casa espírita. Ou qualquer templo religioso de boas intenções, onde o amor esteja presente. E o lugar de energia mais pesada são os abatedouros. Na época, nem espírita eu era ainda. E eu saía sempre com dor de cabeça, com peso, com uma dificuldade até de respirar. E eu não entendia o que era aquilo. Depois eu fui entender, estudando a doutrina espírita. Então, o que acontece? Nós, seres vivos, o que mantém vivos os nossos corpos físicos? Sejamos nós animais ou vegetais. Ou, seja o que ser vivo for, o fluido vital, o princípio vital, está armazenado no duplo etérico. Quando nós desencarnamos, qualquer animal desencarna, o duplo etérico ou o fluido vital, ele é liberado. Então, imagina que um abatedouro, onde é uma linha de... É tudo automatizado, uma velocidade enorme, a quantidade de energia que é liberada ali. Então, os espíritos vampiros estão ali, como urubus estão sobre carcaças. E, logicamente, eles impregnam essa energia pesada na carcaça, e aqueles que são mais sensíveis captam essa energia. Eu tenho certeza, muitos médiums, muitas pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada, se entrarem num lugar desse, desmaiam, cai, porque é muito pesado. Então essa é a razão. Não pode simplesmente chegar, porque a carne contém fluidos pesados. Sim, mas como assim? O que é isso? É exatamente o que eu acabei de explicar. Né? Um outro ponto. Pode passar. Por outro lado, essa frase, esse provérbio chinês é muito interessante. A agricultura é a arte de colher o sol. A energia que nós temos à disposição nesse planeta, que justifica a vida biológica no planeta Terra, é a energia do Sol. Se o Sol se apagar amanhã, acabou a energia. Acabou a vida biológica na Terra. E nós comemos Sol.
Se alguém perguntar, o que você come todo dia? Uma coisa que eu como todo dia é sol. Como assim? As plantas transformam a energia solar numa forma possível de ingerirmos, metabolizarmos e transformarmos na energia que nós precisamos. Essa capacidade maravilhosa dos vegetais é outra coisa que a gente precisa todo dia agradecer. Nós já ouvimos falar isso desde crianças. Quando estudamos pela primeira vez ciências, a nossa professora nos ensinou fotossíntese. Mas nós nunca demos a importância devida. Então todos os dias a gente deveria lembrar dessa fórmula mágica, maravilhosa, fantástica, que é a capacidade que a planta tem de captar aquilo, o gás carbônico, que por sinal nós estamos produzindo em demasia no planeta Terra pelo nosso consumismo exacerbado e consequentemente estamos aquecendo o planeta e consequentemente destruindo o planeta. Mas grande parte da humanidade nem se deu conta que isso está acontecendo. Não acredita. Muitos não acreditam. Não, cientistas são malucos. Cientista não é maluco. São muitos cientistas estudando isso. Então tudo parte de nós. Não é castigo divino. Somos nós que precisamos assumir isso. Eu produzo muito CO2, porque eu sou muito consumista. Então eu contribuo para a destruição do planeta. Mas a planta maravilhosa quer nos salvar. E ela puxa o gás carbônico, puxa a água do chão, e com a luz do sol que a clorofila capta das folhas, naquele grande laboratório, nos devolve. Toma, meus irmãos, energia e o oxigênio para a respiração. É fantástico. Essa energia solar do sol, essa energia solar armazenada, ela é maximizada em alimentos orgânicos, em alimentos integrais e em dietas vegetarianas. Então nós precisamos saber isso. Não importa se nós vamos consumir alimentos orgânicos ou não, se nós vamos consumir integrais ou não, ou dietas vegetarianas ou não, isso é livre-arbítrio nosso. Mas que são os alimentos onde existe uma maior concentração de energia sutil, são eles. Da mesma forma que eu posso fumar. Mas você pergunta para mim, nossa, Edson, você sabe que cigarro faz mal? Sei. Ah, então tá bom. É isso. Eu não quero só que você ignore, porque você tem o livre-arbítrio para fazer o que você quiser. Bem, uma questão importante, antes disso, uma citação desse médico norte-americano que eu falei para vocês, Gabriel Cousans, autor do livro Nutrição Espiritual. A dieta vegetariana evita a desarmonia da matança de animais. Há uma harmonia natural entre as plantas e o ser humano. Mas aí tem uma dúvida, que muitos com quem nós conversamos, e a gente conversa bastante sobre esse assunto com muita gente, já há muito tempo, é assim, nossa, Edson, eu gostaria muito de não comer mais carne, mas a carne é essencial para a saúde. Realmente, nós ouvimos muito ao longo do tempo isso, é um paradigma. Só que a ciência evolui, e a ciência médica e da nutrição chegaram à conclusão que isso não é verdade. A carne não é essencial para a saúde. E até hoje muita gente acha isso. Então, uma das provas, porque a gente tem que colocar as coisas concretas, não é o que eu acho, é o que a ciência acha. E com relação a isso, não existe nada do Conselho Regional de Nutricionistas, que envolve os estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, que no dia 20 de janeiro de 2012 emitiu um parecer aos nutricionistas, não para nós, consumidores, aos nutricionistas, dizendo o seguinte: respeite a opção alimentar do seu paciente. Se ele é um onívoro, onívoro é quem come carne e vegetais. Não existe ser humano carnívoro. Carnívoro é quem come só carne. E quem come só carne são os felinos, os gatos, os leões. Isso é carnívoro, nós não somos carnívoros. O ser humano é onívoro. Como os cães também são onívoros. Os cães, os canídeos de maneira geral, não são carnívoros, são onívoros. Eles se alimentam de vegetais também. E é possível, inclusive, dietas vegetarianas para cães, como já existe.
né? Muitos vegetarianos querem que seus cães também sejam. Então as indústrias de ração já estão produzindo dietas vegetarianas para cães. Para gato não é possível. A ciência está trabalhando em cima disso, mas não conseguiu chegar ainda a um denominador comum. Bem, sejam então onívoros, vegetarianos ou mesmo veganos. Quem que é vegano? O vegano é aquele que não come nada de origem animal, nem ovo, nem laticínios, nem nada, mel, nada. É possível balancear uma dieta adequada. Balancear sob orientação. Independentemente da nossa opção, nós sempre deveríamos, todos nós, consultar um nutricionista antes que um dia estejamos doentes e o nosso médico peça, consulte um nutricionista que o senhor está desnutrido. Então não esperemos que o nosso médico nos mande. Não esperemos adoecer. Aprendamos a balancear uma dieta, mesmo que de uma forma genérica, geral. Então isso foi emitido. Então, mas quem pode ser vegetariano? O parecer diz também, em qualquer fase do ciclo do indivíduo. Mulheres gestantes, crianças em crescimento, jovens, adultos, pessoas idosos e até atletas de alta performance. Muitos desses 10 mil atletas que estão competindo no Rio de Janeiro são veganos ou vegetarianos. Carl Lewis, um dos maiores medalhistas olímpicos da história, atleta norte-americano, ele ganhou 9 medalhas de ouro olímpicas. E ele era onívoro e, de repente, por orientação médica, sugestão médica, ele transformou-se em vegetariano. Ele parou de comer carne. Só que ele exagerou. Ele virou vegano e ganhou mais 4 medalhas de ouro olímpicas. E vocês sabem o desgaste ao qual esses atletas são submetidos, né? Então é importante isso. Se queremos, se temos vontade de nos transformar em vegetarianos, busquemos orientação. Isso é importante. Não tem muitos segredos, mas existem alguns detalhes importantes para que a gente preste atenção, para que não tenhamos problema. Muito bem. Aí nós voltamos à nossa doutrina. E muitos irmãos dizem assim, tudo bem, até agora, tá, entendi. Só que vai lá no Livro dos Espíritos e lê a questão 723. Onde Kardec pergunta aos espíritos da codificação se nós necessitamos da carne para viver. E eu só coloquei ali o final da resposta. Na vossa constituição física, a carne nutre a carne. De outra maneira, o homem enfraquece. Primeiro ponto. Nós precisamos estudar as obras básicas do Espiritismo. Não ler. Ler é uma coisa. Então a gente lê romances. As obras básicas, científicas, filosóficas, a gente estuda, que são coisas diferentes. E o estudar não significa ler e decorar, significa interpretar, atualizar. Entender que Allan Kardec, em meados do século XIX, ele não poderia, de forma alguma, ter escrito muitas coisas que até hoje são difíceis da humanidade aceitar. E eu vou justificar por quê. Então a gente precisa interpretar. Vamos entender o que é carne nutre a carne. Antes disso, essa frase dele, que está na Gênese, é fundamental que nós espíritas saibamos e tenhamos até escrito, sempre a nosso alcance, para a gente todos os dias lembrar, ler e lembrar o que Kardec nos ensinou. O Espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre um certo ponto, ele se modificaria sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelar, ele aceitará. Então, uma grande responsabilidade que nós temos, nós continuadores do Espiritismo, é levar adiante também a filosofia dele, o que ele nos ensinou. Eu digo assim, Kardec tem um ângulo de visão de 360 graus de visão espiritual. E o ângulo de visão da humanidade ainda é assim, é restrito, é fechado. Então nós precisamos pensar nisso. Aí vocês devem estar pensando, ele colocou isso para justificar a questão 723, a carne nutre a carne. Não. Ele vai dizer que está errado, mas o Kardec disse que está errado, muda. Não, não está errado. Vamos adiante. Essas palavras de Kardec estão na Gênese. Veja bem,
Do ponto de vista corporal e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, da qual não difere senão por alguns detalhes da forma exterior. Vocês estão vendo 2 mamíferos na foto ali. Uma búfala e uma criança. A forma exterior é muito diferente. Mas na sequência, quanto ao mais, diz Kardec, tem a mesma composição que os animais. Os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Na sequência, Kardec escreve: nasce, vive, morre nas mesmas condições e com a morte seu corpo se decompõe como de tudo quanto vive. Não há em seu sangue, em sua carne, em seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram nos corpos dos animais. Allan Kardec, a Gênese. Aí vocês perguntariam, sob a ótica científica moderna, está certo isso que o Kardec escreveu? 100% certo. Perfeitamente certo. Os animais têm uma fisiologia muito parecida com a nossa. A prova está que eles são utilizados em estudos científicos na medicina humana. E eu digo uma outra coisa, como professor de comportamento animal que fui por mais de 20 anos. E sempre dizia para os meus alunos, a linha mestra do comportamento é a mesma, desde os insetos até o ser humano. O que vai acontecendo ao longo da subida da escada da evolução é a elaboração, o aperfeiçoamento daquilo que a gente chama de repertório comportamental de cada espécie, que é o conjunto de todos os comportamentos que cada espécie tem. Mas a essência é a mesma. A essência é a mesma, é impressionante. Pode passar. No outro trecho da Gênese, vejam bem, Allan Kardec nos escreve: no pão e nos legumes que comemos não há certamente nem carne, nem sangue, nem ossos, nem matéria cerebral. E, no entanto, estes mesmos alimentos produzirão essas diversas substâncias, pela transformação de seus elementos constitutivos, mediante a sua decomposição e recomposição no trabalho de digestão e elaboração orgânicas. Cientificamente está certo? Perfeitamente certo. Ele nos dá aí uma aula de metabolismo. É o que acontece no nosso organismo e no organismo de todos os outros animais. É a mesma coisa. Quem escreveu isso? Allan Kardec. Então, por uma questão de lógica, resumidamente, o significado de a carne nutre a carne seria: o corpo físico animal deve ser alimentado pelos nutrientes que o compõem. Ponto final. Então a carne nutre a carne está ali colocada de uma forma figurada, para a gente entender. É como se dissesse assim, você tem que ingerir alimentos que contenham os elementos que compõem seu corpo físico. Quais são esses alimentos, esses elementos? Consulte um médico, nutrólogo ou um nutricionista, que eles vão nos ensinar. E com relação aos animais, consulte um nutricionista animal, que ele vai ensinar como que a gente alimenta o animal. Que, por sinal, via de regra, são muito melhor alimentados, mas muitíssimo melhor alimentados que nós. Os criadores, digamos assim, os criadores conscientes, eles procuram orientação e os seus animais são nutridos de uma forma invejável. Tudo calculadíssimo, utilizando os mais recentes achados científicos de uma forma magistral. E a gente come. Bem, vamos falar um pouquinho sobre o espírito, a origem do espírito, que é fundamental que entendamos isso. E essas palavras que aí eu coloquei para a nossa reflexão, sabe de quem são? Nada mais nada menos que um dos ícones do espiritismo, um dos seguidores de Allan Kardec, dos consolidadores, juntamente com Leon Denis, Camille e Flammarion, do espiritismo no mundo. Gabriel Delany, que focou muito o espiritismo científico. E isso está em sua obra Evolução Anímica. E ele diz assim: os sentimentos morais como o remorso, o senso moral, a ideia do justo e do injusto, enquanto se ingerem em todos os animais, podendo manifestar-se em ocasiões oportunas. Preste atenção na profundidade dessas palavras e na coragem que ele teve de escrever isso.
lá no princípio do século XX. Observem, entre a alma do homem e a do animal, não existe mais que uma diferença de graus, tanto do ponto de vista moral como do intelectual. Pausa para a reflexão sobre isso. Alguém poderia dizer, não, Delane está enganado. E eu digo para vocês, não está não. Porque a ciência atual, a ciência moderníssima, comprovou que tudo isso está certo. A ciência chamada etologia, que é a ciência que estuda o comportamento animal. E é uma ciência nova, porque os seus fundadores ganharam o prêmio Nobel em 1973, pelos estudos que fizeram e que redundaram na nova ciência chamada etologia, que se desenvolve como todas as ciências. Vamos na sequência. Delane diz: o agente imortal que anima todos os seres é sempre uno e único. De início, manifestando-se sob as mais rudimentares formas, vai contudo, aperfeiçoando-se pouco a pouco, ao mesmo tempo que se eleva na escala dos seres. Esse trecho é fundamental. Kardec, no Livro dos Espíritos, o espírito origina-se simples e ignorante. Muitos entendem que simples e ignorantes como ser humano? Não. Como o animal mais simples que existe. Foi assim que nos originamos. A doutrina espírita é clara com relação a isso. É clara com relação a isso. Então o que a gente deve focar nessa escala da evolução? Eu já vou mostrar já. Não é agora que eu vou falar. Antes disso, não só o homem é dotado de perispírito, até os mais insignificantes insetos o possuem. Então quando você pisa no inseto, o que acontece? Ele desencarna. O espírito e o perispírito saem do corpo físico. O corpo físico está lá, esmagado. E vão para onde? Para a alma-grupo daquele animal. Mas o que é alma-grupo? Não é que o espírito se mistura com o todo. Não é isso. Os indivíduos se agrupam, porque eles estão sintonizados na mesma frequência energética. É isso. Há uma confusão com relação a essa questão. Entendendo que alma-grupo seria como assim, ó. Isso aqui é um indivíduo, tem vários copos aqui, e o que tem dentro aqui é o princípio vital ou o princípio inteligente. Espírito. Vamos falar do espírito. Não vamos pensar em energia vital agora. Esse aqui é o espírito de mais um animal. Copo. Morreu esse aqui. Joga água aqui. Entenderam? Muitos interpretam alma-grupo dessa forma. Não é. Alma-grupo, o espírito, a partir do momento que ele é criado, é um indivíduo. É um indivíduo. Eternamente um indivíduo. Senão não é espírito. O espírito é indivíduo. Simples e ignorante. Ele é originado assim. É ele, na sequência de Gabriel Delane. Ele quem? O perispírito. Que contém o desenho prévio e conduzirá o novo organismo ao devido lugar na escala morfológica segundo o grau de evolução. Vejam bem. Vocês estão vendo aqui diversas fotos de diversos animais. Tem diferença entre os animais? Tem. O quê? Na morfologia, no exterior. Um pássaro é diferente de uma borboleta, de um rinoceronte, assim por diante. Mas o que nós, como estudiosos da alma, no caso, devemos focar nessas fotos aí? É o que está contido aqui, ó, no crânio de cada um. É o sistema nervoso. Se a gente pegar só nos vertebrados a evolução do sistema nervoso, existe uma disciplina chamada anatomia comparada, que a gente consegue comparar o sistema nervoso, por exemplo, de um peixe com o sistema nervoso de uma rã, de um crocodilo, réptil, vamos subindo na escada, de uma ave, de um mamífero. Então é como se nós pegássemos assim um cérebro muito simplesinho, e à medida que ele vai subindo os degraus da escada da evolução, agrega-se estruturas nesse cérebro. Até que você chega lá no topo da escada, onde está o ser humano, e logicamente ele tem um cérebro muito mais elaborado. É por isso que nós chegamos nesse ponto de termos consciência, de podermos acelerar a nossa evolução. Os outros estão subindo a escada.
Ah, mas inseto tem sistema nervoso? Sim. É isso que diferencia os animais dos demais seres. Então, eu já adianto, todos os animais são espíritos. Não tem espírito. Ah, cachorro tem espírito? Não, cachorro não tem espírito. Cachorro é espírito. Borboleta tem espírito? Não, borboleta não tem espírito. Borboleta é espírito. Naquela minúscula cabecinha existe um sistema nervoso. Planta tem espírito? Não, planta nem tem e nem é espírito. Porque muitos desavisados fazem até algumas piadas e gracinhas, dizendo que os vegetarianos matam também uma planta. Então eles dizem assim, vegetarianos comam pedra, porque você está matando uma planta. Não, planta, ela tem princípio vital. Ela não é espírito. Bactéria não é espírito, tem princípio vital. Fungo tem princípio vital. Protozoário tem princípio vital. Agora, todos os animais são espíritos. Ficou bem claro isso? Porque essa é uma dúvida atroz. Todos os animais são espíritos. Portanto, como dizem muitos dos nossos mestres, como Francisco de Assis, etc., são nossos irmãos. E outro dia, a gente costuma dizer assim, são os nossos irmãos menores. Eu assisti uma palestra com uma senhora de um centro espírita de São Paulo. Ela disse, não são nossos irmãos menores. Eles são nossos irmãos. Ponto final. Leiam isso aí. Allan Kardec escreve. Todos os espíritos, a partir disso aí não tem dúvida, não tenhamos mais dúvida, que agora animam corpos humanos, num passado distante animaram animais, onde adquiriram atributos que hoje se apresentam nos seres humanos. Allan Kardec, a Gênese. Questão 597 do Livro dos Espíritos. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria. O que é princípio independente da matéria? Espírito. Um detalhe antes de apresentar a resposta da questão 597. Observe que na pergunta, Kardec, ele não pergunta para os espíritos se os animais têm inteligência. Ele afirma. Visto que os animais têm uma inteligência. Ele não está perguntando, está afirmando. E é real isso? Claro que é. Mas todos os animais têm inteligência, todos os animais são inteligentes. Não é aquilo que a gente pensa. Nós temos animais agem por instinto. Mais por instinto do que nós, mas nós também agimos por instinto. O que é instinto? É a fração do comportamento que já está no código genético. Ou seja, a gente nasce sabendo os comportamentos instintivos, que são os comportamentos básicos para a sobrevivência da espécie. Se nós não tivéssemos o comportamento instintivo, a nossa espécie não existiria. Porque quais são os comportamentos instintivos? Comportamento sexual, comportamento materno, paterno, comportamento alimentar, comportamento de cuidados corporais. Um passarinho não toma banho? Todos os animais se higienizam. O gato se higieniza, lambendo-se. O cachorro toma banho. Todos os animais da natureza se higienizam. Isso é cuidado corporal. Se eles não fizerem isso, o que vai acontecer? Eles vão ficar doentes e vão morrer. Mas nós também nos higienizamos. Nós também nos alimentamos. Nós temos um comportamento sexual. Paterno, fraterno, etc. Tudo isso é para a sobrevivência das espécies. Da espécie. Todos os animais têm instinto. E todos os animais têm a fração do comportamento que é aprendida. E para aprender é preciso inteligência. Os animais não aprendem? Todos os animais têm capacidade de aprender. Existem primatas, vocês sabem, que se comunicam conosco através de um processo de linguagem usado para surdos, por exemplo. Um famoso papagaio norte-americano, de uma pesquisadora famosíssima, Alex. Ele viveu 35 anos, quando ele morreu, saiu até no New York Times,
que o Alex chamou, desencarnado. Esse papagaio, ele transmitia as sensações dele. Ele dizia para Irene Pepperberg, até eu cito isso no nosso livro: Irene, eu quero ir embora, eu não quero mais ficar aqui, já estou cansado de ficar aqui. Ele identificava cores, formas, impressionante. Impressionante. E a gente sabe que todos os psitacídeos, aqueles animais, as aves que têm um bico tortinho, têm uma inteligência impressionante. Eles aprendem muito. Né? Então essa é uma realidade irrefutável. Vamos à resposta. Será que tem alma? Sim. E que sobrevive ao corpo. Ponto final. Desencarna, reencarna, desencarna, reencarna. Isso é um consolo para aqueles que têm animais de estimação que eventualmente tenham desencarnado. Né? Nossa, há uma tristeza, porque os animais de estimação fazem parte da família. Então o que consola é saber que esse animal em breve estará de volta e poderá estar com a gente de novo. Chico Xavier teve a reencarnação do seu querido cachorrinho, eu não me lembro o nome deles, mas isso é bastante conhecido de todos. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, porém inferior à do homem. Então, para um exercício da nossa mente, vamos fazer o seguinte: vamos substituir a palavra animais por seres humanos. Animais humanos, né? Porque nós somos animais. Diz que os homens têm uma inteligência que lhes dá uma certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim. E que sobrevive ao corpo. Esse princípio é uma alma semelhante a de Jesus? É também uma alma, porém inferior à de Jesus. Vocês entenderam o exercício? Ou seja, nós temos que nos localizar na escala da evolução espiritual. Existem espíritos muitíssimo mais avançados do que nós. Existem espíritos que estão subindo a escada. É assim. Essa é a realidade da vida espiritual. Do átomo ao anjo. Essa é a trajetória do espírito. A alma dos animais conserva depois da morte, vejam bem, sua individualidade e a consciência de si mesma. Quando está escrito no livro dos Espíritos isso, acabou. Vamos ver a resposta. Sua individualidade, sim. Então, cai por terra a história da alma grupo, igual eu expliquei aqui. Ah, morreu. Joga o princípio inteligente na jarra, no todo. Não. Indivíduo para sempre. Mas não a consciência do seu eu. A vida inteligente permanece no estado latente. Por isso que os animais, eles desencarnam e reencarnam rapidamente. Não tem por que os animais ficarem no plano espiritual. Eles ficam em cidades espirituais, em planos espirituais específicos, cuidados por seres humanos que amam os animais, sendo preparados para reencarnar rapidamente. Porque eles não têm ainda a noção que nós temos. Eles vão lá para, por exemplo, para nosso lar, ou para Celeiro dos Anjos, que é uma colônia espiritual de animais, para fazer cursos, igual nós podemos fazer? Não. Eles têm que voltar para a carne. E muita gente pergunta, mas por que o animal sofre também como nós, se eles não têm karma? Eles não passam realmente por expiações, eles passam por provas. É isso que a gente tem que pensar. Eles são submetidos ao meio ambiente que nos cerca da mesma forma que nós. O equipamento físico deles é suscetível a enfermidades como os nossos. Então essas provas, todas as dificuldades, a gente não ouve tanto isso, não são ferramentas de aprendizagem? Através dos obstáculos que nós crescemos, das dificuldades, das dores, desde que entendamos. Então isso acontece com todos os seres que estão aqui. E nós temos a oportunidade de trabalhar para a minimização do sofrimento dos nossos irmãos animais. Então depende de nós também. Pode passar. Espírito Verdade. Olha só o currículo dos nossos mestres. Espírito Verdade. A alma do homem no seu início, na sua infância, teve por origem uma série de existências que precedem o período que chamamos de humanidade. Onde está a dúvida? Isso, não tem dúvida. Tem alguma coisa codificada aí? Não. Como na questão 723? Não. Está claro. Caibar Schutel.
Todas as almas têm a mesma origem. O homem atravessou a escala zoológica para chegar a ser homem. Claríssimo. Vejam vocês, voltando lá à questão que eu disse, Kardec não poderia ter escrito muitas coisas que nós achamos que deveria ter escrito. Ele sabia o que estava fazendo, mesmo porque ele estava muito bem orientado. Imagine se ele escrevesse lá, em 1857, os animais têm alma. Seja vegetariano, ame os animais. O espiritismo teria nascido morto. Morto. Sabem por quê? Porque naquele tempo, nem se pensava em discutir se animal tem alma ou não tem alma. Se discutia se as mulheres tinham alma. Revista Espírita, janeiro de 1866. Busquem essa revista, janeiro de 1866. E vocês verão lá esse artigo escrito, com esse título. As mulheres têm uma alma? Sabe quem escreveu esse artigo? O editor-chefe da revista Espírita, Allan Kardec. É muito interessante lê-lo. Procurem e leiam. Vocês entenderam? Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Mas agora é o tempo. Porque nós estamos em transição para a regeneração. A escolha é nossa. Quem será que escreveu? Preste atenção nessas palavras. Não há diferenças fundamentais entre o homem e os animais nas suas faculdades mentais. Os animais, como os homens, demonstram sentir prazer, dor, felicidade e sofrimento. Então, quando a gente vê uma mãe animal acariciando os seus filhotes, muita gente fala, não, isso, olha o amor. Não, isso não é amor, isso é instinto. É amor. Porque o instinto, a mãe humana também tem. É o instinto materno. Eu não acabei de explicar isso. É igual para todos. Mas é amor. Da mesma forma que ele sente amor por nós. O teu cachorro te ama mesmo. O teu gato te ama mesmo. Só que ele se comporta diferente do cachorro. Não quero que o gato se comporte igual ao cachorro. Que ele venha correndo, abanando o rabinho, etc. São animais diferentes, mas que amam. Se você tem uma serpente de estimação, a serpente te conhece. Os insetos te conhecem. As aves te conhecem. Eles são inteligentes. Charles Darwin. Precisa falar mais alguma coisa? Charles Darwin. Eu sempre digo, Charles Darwin é um espírito que foi preparado tanto quanto Kardec foi preparado, ao longo de muito tempo, com duas missões complementares. Ensinar a origem e a evolução do espírito. O outro, a origem e a evolução da vida biológica na Terra. Não foi por acaso que Kardec publica o Livro dos Espíritos em 1857 e Darwin, A Origem das Espécies, em 1859. Essas duas obras abalaram os pilares das religiões e da ciência. E até hoje esse abalo é sentido ainda. Porque até hoje se discute se nós viemos de Adão e Eva ou se Darwin está certo. Evolucionismo ou criacionismo. Até hoje. Pensemos nisso. E o Espiritismo nem se fala. Né? Quanto preconceito ainda existe contra o Espiritismo, achando que o Espiritismo é o quê? É a terceira revelação. E quantos não conseguem enxergar isso? E a verdade só pode vir através da ciência, da filosofia, baseados, conforme eu já disse, nos princípios morais do Evangelho de Jesus. E agora, para encerrar essa questão, ciência moderna. 2012, reúnem-se em Cambridge, na Inglaterra, Philip Lowe, um jovem neurocientista canadense, com sua equipe de 25 cientistas, da qual fez parte o Stephen Hawking, grande físico inglês,
E essa equipe, ela estudou um equipamento, vamos chamar assim, que permite ao Stephen Hawking hoje, portador da esclerose lateral amiotrófica, comunicar-se com o meio exterior. Você faz uma pergunta para ele, ele responde através do pensamento e a resposta aparece na tela do computador. Então essa equipe se encarregou de estudar isso. E para estudar isso, estudaram o que? O sistema nervoso dos animais. E chegaram a um achado que não estava planejado, não estava no projeto de pesquisa. Eles chegaram à conclusão que os animais têm consciência. E depois que anunciaram isso, a revista Veja entrevistou-se o Philip Lowe. E ele que disse isso aí, ó. Sabemos que todos os mamíferos, todos os pássaros e muitas outras criaturas possuem as estruturas nervosas que produzem a consciência. Olha o ponto que a ciência já chegou. Isso quer dizer que esses animais sofrem. É uma verdade inconveniente. Sempre foi fácil afirmar que animais não têm consciência. Agora, temos um grupo de neurocientistas respeitados que estudam o fenômeno da consciência, o comportamento dos animais, a rede neural, a anatomia e a genética do cérebro. Não é mais possível dizer que não sabíamos. Olha o currículo do Philip Lowe. Aí o repórter perguntou para ele o seguinte: o impacto desse achado sobre o seu comportamento. Acho que vou virar vegetariano. É impossível não se sensibilizar com essa nova percepção sobre os animais, em especial sobre sua experiência de sofrimento. Muito bem. E agora, gente, partindo já para o final, rapidamente eu vou passar para vocês alguns pensamentos sobre os animais, oriundos de personalidades conhecidas da história da humanidade. Vejamos. Buda, 5 séculos antes de Cristo. Feliz seria a terra se todos os seres estivessem unidos pelos laços da benevolência e só se alimentassem de alimentos puros, sem derrame de sangue. Os dourados grãos que nascem para todos dariam para alimentar e dar fartura ao mundo. Pitágoras, também antes de Cristo, já sabia que os animais têm alma. Então, tem alma não, são alma. Os animais dividem conosco o privilégio de ter uma alma. Pitágoras. E ele, ainda Pitágoras, nos escreveu: nunca molhes teu pão no sangue dos animais, nem nas lágrimas de teus semelhantes. Maomé, está escrito no Alcorão: uma boa ação feita a um animal é tão meritória quanto uma boa ação feita a um homem. Papa João Paulo II: os animais possuem alma e devem ser amados por nós. Estão tão próximos de Deus como estão os homens. Leonardo da Vinci: tempo virá em que os seres humanos se contentarão com uma alimentação vegetariana e julgarão a matança de um animal inocente como hoje se julga o assassínio de um homem. Gandhi: sinto que o progresso espiritual requer em uma determinada etapa que paremos de matar nossos companheiros os animais para a satisfação de nossos desejos corpóreos. Em meu pensamento, a vida de um cordeiro não é menos importante que a vida de um ser humano. Gandhi, o mestre da não violência. Nós nos revoltamos contra a violência nesse planeta, mas nos alimentamos do fruto da violência. É paradoxal. Francisco de Assis: não te envergonhes se às vezes animais estejam mais próximos de ti do que pessoas. Eles também são teus irmãos. Você precisa ser a mudança que quer ver no mundo. Gandhi. Albert Einstein, que também era vegetariano: nada beneficiará tanto a saúde humana e aumentará a chance de sobrevivência da vida na Terra quanto a evolução para uma dieta vegetariana.
A ordem de vida vegetariana, por seus efeitos físicos, influenciará o temperamento dos homens de uma tal maneira que melhorará em muito o destino da humanidade. Veja bem, quando ele fala de efeitos físicos, ele está falando do quê? De energia. E quem que fala de efeito físico? O maior físico que já passou pela face do planeta Terra. Peter Hosger, um poeta austríaco. O animal é como você, um coração que sente. O animal sabe como você a alegria e a dor. O animal é como você e suas aspirações. O animal tem como você o direito à vida. Fernando Pessoa, poeta e escritor português. O homem não sabe mais que os outros animais, sabe menos. Eles sabem o que precisam saber, nós não. Isso aí, esse Fernando Pessoa está maluco, né? Mas é uma verdade. Quem que está destruindo o planeta? Qual animal? Nós. Ponto final. Entra numa floresta e a floresta é equilibrada. Tudo perfeitamente equilibrado. Uma floresta longe do ser humano. Tudo equilibrado. Na natureza tudo é equilibrado. E nós desequilibramos. E nos achamos. Pensemos nisso. Vamos provar que, mais uma vez, que Fernando Pessoa não está errado. Através de uma fotografia. Veja lá em cima. A praia e pegadas na areia de tartarugas. Na figura do meio, a areia da praia e a pegada de pássaros. Na figura de baixo, a praia e a pegada de seres humanos. Pensemos nisso. Refletamos sobre isso. Por que estamos assim? Porque nós não somos assim. Nós estamos assim. Quando que nós vamos escolher a mudança? Quando que nós vamos escolher evoluir para a regeneração? Quando? Ou nós achamos que um dia a espiritualidade vai falar assim, agora o planeta Terra é a regeneração. Pronto. Que bom. Estou no planeta de regeneração. Não. Muitos chamados, poucos os escolhidos. Capítulo 18 do Evangelho, segundo o Espiritismo. O que significa muitos chamados, poucos escolhidos. Todos nós somos chamados, já fomos chamados. Estamos aqui. E quem vai nos escolher ou não? Eu mesmo, nós mesmos. Cada um de nós vai se escolher ou não para galgar os degraus ou não. Nós temos o livre-arbítrio. Enquanto houver matadouros, haverá campos de batalha. Leão Tolstói, famoso escritor russo. Se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. Paul McCartney, vegetariano ativista. Abraham Lincoln. Não me interessa nenhuma religião cujos princípios não melhoram nem tomem em consideração as condições dos animais. Um pouco mais a visão espírita, porque a essência da visão espírita nós já apresentamos, né? Dentro da obra básica de Kardec principalmente. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, Allan Kardec. O princípio espiritual adquire experiências, emoções e conhecimento através do trânsito pelos diferentes reinos da natureza, Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. Darubo de Galileia, pela psicografia de João Berbel. Chegará o dia em que será extinta da terra a matança de animais, que são espíritos. Irmãos em estágio inferior ao homem, mas igualmente filhos de Deus, cujas vidas ainda são, lamentavelmente, sacrificadas para alimentar o apetite grosseiro do homem impuro. Cooperemos no despertar dos homens, nossos irmãos, relativamente ao nosso débito para com a natureza maternal. Auxiliemos o homem a amar a terra antes de explorá-la no sentido inferior. A ação dos animais, sim, mas sem os recursos de extermínio. Por falar nisso, Aniceto, por André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Está no livro Missionários da Luz. Nós tivemos a oportunidade de ter conhecimento de uma cooperativa de produtores orgânicos no Paraná. Inclusive, a semana passada eu consegui conversar com o presidente depois de muita tentativa. E nós ficamos quase uma hora no telefone. Essa cooperativa produz todos os alimentos, quase todos os alimentos, café, cereais, verduras, frutas e leite, mel também. E é proibido, eles produzem a cooperativa 30 mil litros de leite por dia, orgânico,
a morte de qualquer animal. Com isso eles estão agregando valor, porque eu falei, mas vocês não fazem propaganda? A gente não, mas nós nem queremos fazer propaganda, porque todo o nosso produto já está vendido. Todo o nosso produto está vendido. E para nichos que pagam mais. E tem restaurantes em São Paulo que compram o queijo deles, a mussarela, etc. E colocam no cardápio produto oriundo de uma cooperativa onde não existe morte. Isso agrega valor, porque hoje muita gente já quer consumir, além do orgânico, algo nesse sentido. Né? Então, essa questão, porque a cooperação dos animais, eles conviverem conosco, é importante para a evolução deles, como para nós, porque a gente aprende com eles também. Então, criar animais não é problema, desde que não os matemos. Aí vocês perguntam, mas como? As pessoas que entendem do assunto perguntam, mas o que eles fazem com os bezerros, com os machos? Porque normalmente o macho numa produção leiteira não tem o que fazer. O que eles fazem? Matam. Eles usam a tecnologia. A tecnologia hoje permite que a gente compre sêmen sexado. Então eu quero sêmen, faço inseminação artificial na vaca para produzir fêmea. Então só nascem fêmeas. E depois que a vaca fica velhinha, ela vai pro asilo dela, pro pasto de repouso, e desencarna naturalmente. Então imagina que maravilha, que coisa maravilhosa, que filosofia fantástica. Pode passar. Também na obra de André Luiz, por Chico Xavier, nos esquecíamos de que a nossa inteligência, tão fértil na descoberta de comodidade e conforto, teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. É assim que André Luiz ou Alexandre colocam a questão do abate dos animais na sua obra. Emmanuel. Estudo atento e carinhosamente o evolucionismo do princípio espiritual através das espécies, sentindo-me à vontade para declarar que já nos debatemos no seu acanhado círculo evolutivo. São eles os nossos parentes próximos, apesar da teimosia de quantos persistem em o não reconhecer. Vou repetir. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Humberto de Campos, por Chico Xavier. Comece a renovação de seus costumes pelo prato de cada dia. Diminua gradativamente a volúpia de comer carne. Esse hábito é um tormento depois da grande transição. Vejam bem, esse hábito é um tormento depois da grande transição. Vou repetir. Humberto de Campos, por Chico Xavier. Nós, aqui é o Chico mesmo, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais, na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem maltrata o animal é alguém que não aprendeu a amar. E agora, chegando ao final, esse é um pensamento de Irvênia Prada, que é uma médica veterinária, ela foi professora de anatomia da Faculdade Veterinária da Universidade de São Paulo. Ela é espírita, ela tem 2 livros escritos sobre a alma dos animais, ela faz palestras no Brasil e no exterior sobre esse assunto. E em um de seus livros ela diz o seguinte: eles pensam, raciocinam para resolver seus problemas, sabem montar estratégias de comportamento, o que nos leva a pensar que são seres sencientes. Cai a subjugação, entram a cooperação, o entendimento, o respeito a tudo e a todos. Portanto, os animais são nossos irmãos. E para encerrar, agora o último slide, é um pensamento de um mestre oriental chamado Babajiananda. Eu tenho certeza que vocês vão gostar desse pensamento. Não é deixando de comer carnes que o ser se espiritualiza. É se espiritualizando que ele deixa de comer carnes. Então isso é um desafio para nós, né? A gente começar a refletir bastante sobre isso, pensar bastante sobre isso, com muita calma, muita serenidade, muita tranquilidade. Eu encerro da mesma forma que eu comecei. Nós estamos apenas estudando. E cada um faz a sua escolha no momento que achar que deva fazer. Que a paz de Jesus, nosso Mestre, de todos os nossos superiores espirituais, esteja sempre conosco. Que assim seja. Obrigado.